Boa noite, Miami. Como é bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho de todos. Vamos falar do tema que me ajudou a chegar a diamante. Vocês concordam em ouvir isso? Vamos falar da parte pessoal que mais me ajudou a chegar a diamante. Vocês concordam que qualquer pessoa pode chegar a diamante? Sim, e isso é o mais lindo do negócio, que é a oportunidade mais democrática que existe na Terra para gerar riqueza. Qualquer pessoa pode chegar a diamante, ok? Mas qualquer pessoa que melhore a atitude. Então, qualquer pessoa pode chegar a diamante, mas que melhore sua atitude. Porque esse princípio é elementar nesse negócio. Porque este negócio é um negócio de líderes, é um negócio de liderança. A grande maioria das pessoas lá fora não entende que este negócio é um negócio de liderança. O que é que há na essência dos líderes? O que é o que diferencia uma pessoa líder de outra? Adivinham o que é? A atitude. É a atitude o que diferencia uma pessoa da outra. Eu vou contar para vocês como, através da história do negócio que eu fiz, a atitude foi a maior fortaleza que eu explorei. E como a carência dessa atitude impede que qualquer um faça o negócio. Imagine uma empresa que coloca todos os recursos, toda a produção, toda a tecnologia, toda a glória de 52 anos, todos os seus cientistas, todo o seu investimento, todos os seus riscos, os coloca à sua disposição para que você expanda o seu negócio pelo mundo. E a pessoa fala, deixa eu pensar. Aí a gente pensa, ele estará bem? O que há por trás disso tudo? A atitude, uma atitude que não funciona. É incrível como temos levado palestrantes para a cidade de Cali, na Colômbia, palestrantes incríveis, que quando ouvimos sentimos vontade de sermos patrocinados novamente umas 10 vezes. Mas aí olhamos para o convidado que levamos e ele nos diz, eu vou pensar. E eu nunca entendia isso. Como é possível que estão lhe dizendo que é uma super empresa que coloca tudo para que um ser humano transforme 35 anos de trabalho em 3 e tenha liberdade? E tudo aquilo que já sabemos, e a pessoa diz, deixe eu pensar, vou consultar meu travesseiro. Por trás disso, o que há é a atitude. Quando eu comecei o negócio, tinha uma atitude de acadêmico, tinha uma atitude de profissional. Tinha uma atitude que a maioria das pessoas que vão para a faculdade tem, e obviamente, como não tinha informação, a minha atitude era básica. Então, quando um professor foi no meu escritório, eu tinha apenas uma semana no negócio, acho que eu tinha deixado um papel que dizia Amway em cima da mesa. Ele viu esse papel e com certeza alguém já tinha lhe falado, porque ele me fez a seguinte pergunta. Professor, é verdade que você está na Amway? E então me subiu um calor pelo corpo e eu respondi, sim, para consumir. Eu pensei, como raios eu digo para este homem que eu estou na Amway? Como eu justifico que tinha entrado aqui? Porque entrei por emoção. Então aí eu tinha a atitude num ponto que não me permitia triunfar. E eu disse, sim, por consumir. Como se eu tivesse dito, me desculpe, professor, por ter entrado na Amway. Você acha que com essa atitude eu vou triunfar nisto? Não. E justo naqueles dias chegou nas minhas mãos este livro, Os Novos Profissionais. E leio na primeira página. O network marketing surge hoje como o método de distribuição mais poderoso e o modelo de empresa mais atraente na nova economia. E eu penso, quem disse isto? Charles King. Ele fez seu doutorado em administração de empresas em Harvard e atualmente é professor da Universidade de Illinois de Chicago e está envolvido em pesquisas grandes e profundas sobre o network marketing. Então eu pensei, o professor Charles tem mais importância do que aquele que foi na minha sala. Este professor está no mundo falando desta indústria. Este professor tinha 10 anos de pesquisa quando publicou este livro. E no capítulo 7 diz, empresas que lideram o network marketing na direção do futuro. E a Amway é a número 1. E é incrível porque quando eu começo a ter essa informação, era como se eu ficasse mais seguro, mais confiante. E penso, que venha outra pessoa na minha frente, que venha outro para ver se eu sinto aquele calor de novo. Vejam como a atitude muda quando você tem boa informação.
Então, se você tem boa informação, a atitude é diferente. E é disso que vamos falar. Como faço eu para enriquecer minha atitude e fazer um negócio sem sofrimento? Esse vai ser o tema. Como construo um negócio sem sofrimento? Porque eu ouvi muitos CDs onde as pessoas diziam, riram de mim, debocharam de mim. E eu pensava, mas o que era que estas pessoas falavam que fazia que os outros ficassem rindo deles? Por que de mim nunca riram? Porque mudei minha atitude. Fico impressionado quando ouço diamantes que obviamente estão contando a história deles e dizem, riram de mim. O que seria que eles falavam? Gostaria de saber como era que eles transmitiam o negócio. E vejam que é incrível, porque eu patrocino engenheiros civis, médicos, advogados, psicólogos, cientistas e até famosos da mídia de Bogotá estão entrando. E é incrível o processo. Vão e me ouvem mostrar o plano e uma vez um engenheiro feliz me disse, eu acredito nisso porque você é um exemplo. E é incrível, porque eu não sabia que isso era tão interessante. E eu lhe perguntei, você gostou? E ele disse sim, e me pergunta, quanto tempo vou demorar para chegar a diamante? E eu disse, olha, como eu vejo você, acredito que em 2 anos, porque você tem uma boa aparência. Porque eu vejo que fala bem, se veste bem, ou seja, tem uma mensagem que no geral eu gosto muito. E ele me disse, e somente tenho que fazer isto que você falou aí? E eu, sim, fazer isso que eu te falei e nunca desistir enquanto você não conseguir os resultados. E ele disse, ok. E foi fazer um negócio com tudo. Depois de um mês, eu volto a encontrá-lo. Foi num evento, eu já vejo ele assim um pouco com cara de cavalo. Ou seja, não o vejo feliz e contente como no dia que o patrocinei. Eu vejo ele assim um pouco abatido. E ele me disse, eu quero falar com você. Não sei o que acontece, que eu falo e não patrocino ninguém. Eu vou até as pessoas e elas me dizem que não. Tem pessoas que falam comigo. Eu viajo de norte a sul e as pessoas cancelam e perco a viagem. Teve uma senhora que depois que eu cadastrei ela, me devolveu o kit. E teve outra que quando percebeu que ia para sua casa, fechou a porta. Tem pessoas que me mostram a língua. Tem gente que me olha feio. Então eu olhei para esse homem e pensei, e tão grande e forte que é este homem. O que foi que esse senhor aprendeu na faculdade? Ensinaram ele a fazer cálculos matemáticos, mas nunca lhe ensinaram a se comunicar de forma efetiva com os outros. E jamais lhe ensinaram que o valor dos seres humanos está no que temos por dentro, na fé e na confiança que temos em nós mesmos e na autoestima que temos. Nunca lhe ensinaram isso. E se essa pessoa conseguisse aprender a entender somente esse pedacinho, triunfaria. Então é aí onde eu começo realmente a entender que o negócio pode ser feito por qualquer pessoa, sempre e quando mude a atitude. O que acontece? O que acontece é que quando entramos no negócio, o vemos tão simples que então começamos imediatamente a contatar pessoas. Acontece que o bom líder, o líder de modo geral, é um grande comunicador. Escrevam isso. O líder é um bom comunicador. O líder tem que ser um bom comunicador. Então agora vocês podem estar pensando, então eu não posso fazer isto porque eu não falo muito. Acontece que as pessoas mais tímidas são as que têm as melhores possibilidades de fazer este negócio. E durante esta palestra vocês vão ganhar a confiança suficiente para que percebam que é totalmente certo isso. Porque a atitude é uma energia que se tem por dentro e não necessariamente se expressa com palavras. Vejam que as pessoas que somos mais faladoras temos mais dificuldades por uma única razão, porque tendemos a falar mais da conta. Então, quando contratamos alguém, matamos ele de primeira. Por exemplo, na cidade onde eu comecei o negócio, uma das primeiras pessoas que entrou comigo era uma professora daí. Esta professora mostrava planos. Eu ainda não estava mostrando planos e ela já tinha começado a mostrar planos, só com o que eu lhe mostrei. E ela ia na minha sala e falava, hoje mostrei 15 planos. E eu disse, 15 planos? E quantos entraram? Nenhum. Porque as pessoas não entravam. Porque ela, quando falava, os matava. Era como se tivesse mau hálito. Ou seja, a má atitude neste negócio
É o mesmo que se a gente tivesse mau hálito. Então ela falava com as pessoas e era como se lhe soprasse com a boca. E até aí chegavam, morriam. Abria a boca e morriam, não patrocinava ninguém. Então eu pensava, essa senhora é uma assassina, porque todos os que ela contatava morriam. E essas pessoas ficavam tão mortas que não entravam com mais ninguém. Porque quando elas descobriam que ela estava no negócio, eles diziam, não, 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 de jeito nenhum. Ela lhes tinha feito má atitude. Tinha alguma coisa porque não tinha informação. Não sabe o que está fazendo. Então tinha má atitude. Pois vejam que interessante. O grande problema não era que fosse assassina, mas sim que ela mostrava 15, 20 planos diários. Imagine isso em grande escala. Isso é o que danifica o negócio. Pobre Amway. Imaginem a força desta empresa e quantos assassinos lá fora soltos. Deveriam existir prisões para esses assassinos. Vocês me entendem, né? E a Amway tem que suportar tudo isso. Que empresa tremenda, 52 anos no mundo, com assassinos soltos em mais de 100 países, e ela crescendo. Se vocês percebem, são mínimos os erros que cometeu esta empresa, comparados com os erros que nós cometemos. E se vocês percebem, é uma empresa extremamente ética, com altíssimos valores que sobra falar deles aqui, porque vocês os conhecem. Mas as pessoas entram no negócio na ignorância e começam a espalhar a atitude básica que elas têm, e é isso que prejudica este negócio. E mesmo assim, nós conseguimos levantar um negócio quando entendemos que temos que comunicá-lo de forma diferente. Mais importante, veja bem, era que eu estava numa cidade com 250 mil habitantes e tinha 5 assassinos desta natureza. Mas o mais grave não é que um ser humano seja assassino neste negócio, porque no final todos temos sido assassinos um dia, não é verdade? Eu já matei alguns quantos. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer este negócio, eu estava tão entusiasmado que sentei numa reitoria de uma das faculdades. Eu era presidente da Associação das Universidades, com um dos professores e lhe mostrei o plano. Demorei 3 horas. Lhe falei da Idade Média, de como circulava a riqueza na Idade Média, e como tinha crescido a era industrial através dos Médicis na Itália, e como Florença tinha sido o epicentro do desenvolvimento industrial, e como era a indústria, e como a era industrial tinha ido para a Inglaterra e para os Estados Unidos, e como esta era industrial tinha mudado até estarmos onde estamos hoje, neste negócio. E aí já iam 3 horas. Eu acho que o professor ouviu isso e pensou, que susto! E aí estava, mortinho esse professor. Nunca entrou no negócio e nunca entrará, porque ele pensou, eu nunca vou conseguir fazer isso. Quando raios eu vou conseguir falar tudo isso? Eu matei ele. O problema não é que nos tornemos assassinos. O problema é a gente ser psicopata. Esse é o principal problema. Esta senhora mostrava o plano, matava. Massacres coletivas, megaplanos individuais, imagine só. E quando ela vê que todo mundo morre, então ela diz, que mundo de mortos, isto não funciona. E se dá um tiro. Incrível! Então, veja bem, se esta pessoa tivesse tão somente a sabedoria básica de entender que o sucesso é para os que perseveram, não importa que matem toda a cidade de Popayán, se mata a toda Popayán, pois que vá embora para a cidade de Cali, porque ali finalmente há 3 mil milhões de prospectos, e que assassine 1 milhão, mesmo assim pode fazer um negócio. Se ela entende que não importa o que tenha acontecido, porque isso lhe traz aprendizagem. Se ela entende somente esse pedacinho, que essa massacre coletiva é o seu maior capital para que ela construa esse negócio. Porque o sucesso, contrário ao que a educação acredita, o sucesso vem exclusivamente dos erros que cometemos. Dali vem o sucesso. O sucesso não vem da perfeição. Por isso Emerson dizia, o caos com frequência gera vida, mas a ordem o que gera é o hábito. Fomos educados para gerar ordem. Por isso, nós nunca podíamos perder uma prova, porque éramos reprovados à escola e chamavam nossos pais. Então, nós jamais aprendemos a errar. Senhores, este negócio é para errar.
Novatos, vocês têm que aprender com o erro. Eu aprendi com o erro. Eu assassinei esse professor porque ele poderia ser um diamante. E daí? Mas eu não desisti, porque eu sabia o que tinha acontecido. E eu sabia que tinha uma coisa que tinha que melhorar. O que era? A atitude. Tinha uma atitude, eu com eu lhe falo, eu não escuto. Gravíssimo. Senhores, ouvir é um dos segredos mais importantes para construir esse negócio e tem a ver com a atitude. Quando não ouvimos, é porque temos má atitude. Os ouvidos da alma estão fechados e aí não chega o sucesso. Os grandes líderes são grandes ouvintes. Então, os tímidos são pessoas que não falam muito. E se são grandes ouvintes, vão ser melhores líderes do que todos os que falamos juntos, se tão somente aprendem a ouvir. O que acontece com uma pessoa quando entra? É que se a atitude não está calibrada, no primeiro contato assassina a pessoa. Quero te contar uma coisa. Os seres humanos funcionamos com uma coisa que se chama cérebro primário. Vocês já leram isso nos livros, mas de nada serve ler isto nos livros se a gente não se coloca a tarefa de tentar entender o que quer dizer isso. Senhores, o cérebro primário é algo que está na parte de trás da cabeça e é algo elementar em nós seres humanos, porque nos leva a nos defender de perigos e a aceitar oportunidades. E é como um reflexo básico que temos. É um mecanismo que temos no cérebro e tudo indica que funciona da seguinte forma. Quando uma pessoa se identifica com algo que ela gosta, se conecta com isso. Quando há uma mensagem que ela não gosta, ela se desconecta imediatamente. Como seria isso na prática? Imagine uma jovem que quer encontrar um homem para se casar, um homem dos seus sonhos, e de repente, numa festa, vê ali o jovem que ela gosta e ela pensa, esse é o homem. E ela vê que é bonito, e acontece que ela gosta de homens que usam sapatos que brilham. Então, quando esta jovem chega perto dele, o que ela percebe? Ela percebe que tem alguma coisa grudada no seu sapato e perde todo o interesse e continua falando com as amigas. É incrível, mas há algo que se desconectou do seu gosto e ela não quer mais saber dele. Como o rapaz gostou da moça, depois volta a ligar para ela, quer se aproximar dela e ela já não quer nada com ele. Então o rapaz faz uma última tentativa e vai na casa dela, muito bem vestido, impecável. E quando a moça o vê, ele diz, não quero nada contigo. E por que ela não quer nada com ele? Porque se fechou o seu cérebro primário. Por isso, a atitude é um ponto-chave, porque quando abrimos a boca, abrimos ou fechamos o cérebro primário. Como se reflete isso na atitude de mostrar o plano ou contatar alguém? Primeiro elemento, quando você contata alguém, ou você abre o seu cérebro primário ou fecha ele. Muitas pessoas o que fazem quando contatam é fechar o cérebro primário e não percebem. E esses são os que dizem, mas eu mostro o plano. É claro que o problema é que ele tem má atitude ou mau hálito. Mas há outros que abrem o cérebro primário com o contato, porque fazem um bom contato. E então mostram o plano e falam do que se trata o negócio. E falam, e falam, e falam. Eles conseguem entrar no cérebro primário da pessoa e sentam na sala dela. E se conectam com ela. E começam a falar de Tim Foley, e começam a falar dos bônus, e começam a falar do LOC, e os cremes maravilhosos, e blá, 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 blá. E de tanto falar, de repente, o cérebro primário se fecha, e a pessoa fica dentro. Você conseguiu entrar, a pessoa já tinha dito que queria entrar no negócio, mas você continuou falando blá, 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 blá. Então ela viu algo que não gostou e fechou o cérebro e deixou você aí. E você olha para aquela pessoa e ela já está com aquele semblante de quem está pensando, meu Deus, que horas esse homem vai embora da minha casa? Eu já não aguento mais ouvir, nem quero mais fazer esse negócio. E você ficou dentro do cérebro dessa pessoa e você já nem sabe por onde sair. Como você já não tem por onde sair, então começa a rogar para essa pessoa. Quando você vai entrar então? Mas você não estava animado? E ele responde, sim, mas não estou mais, e daí? Você ficou preso dentro do cérebro. Conseguiu abri-lo,
mas depois o fechou e ficou dentro. E essas pessoas são as que começam a sofrer e dizem: mas ele queria. Aconteceu alguma coisa que não sei o que é. Doutor, pensou a respeito? E ele diz: eu não tenho tempo. Então você começa a se oferecer, se oferecer, se oferecer, se oferecer. E aí é onde você prostitui o negócio. Porque isso de oferecer um negócio é carência de postura. Isso mesmo. Oferecer um negócio é carência de postura. Então você pode pensar: e como você faz para oferecer um negócio? Pois eu não ofereço. Eu nunca tenho oferecido negócio. Vejam que grave isso. Se a pessoa não sabe usar esse elementar processo de atitude, vai se estrelar e se estrelar e se estrelar e não sabe o que acontece. E bota a culpa na Amway. A Amway não tem nada a ver com isso. Então, uma das coisas que eu aprendi no negócio foi a não oferecer o negócio. Veja só o que diz o presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos quando eu leio este livro, Império de Liberdade. Diz esse senhor Richard Lesser: o que mais me impacta na Amway é a sua capacidade para transformar a economia mundial. Então eu pensei, se isto foi dito pelo presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, o que me importa o que o presidente da Câmara de Comércio de Popayán diz? Então, com esta informação, eu mudei minha atitude. Então, quando eu fui falar com o presidente da Câmara de Comércio de Popayán, eu lhe perguntei: você conhece este livro? E ele disse: não. Então eu vou com uma informação diferente e uma atitude onde eu não vou lhe oferecer nada. Como se encaixa isso na prática? Eu há pouco tempo ia num voo com o prefeito da minha cidade. Eu já moro na cidade de Cali há 5 anos. Eu só morei em Popayán menos de 1 ano depois que comecei o negócio. E depois fui morar em Cali. Por que eu fui para Cali? Para resolver um problema de atitude também. Porque o meu grupo em Popayán queria que eu estivesse o tempo todo aí com eles. E quando eu comecei a entender como funciona o negócio, fui morar em Cali. Porque em Cali ninguém me vê, é uma cidade grande de 3 milhões de habitantes. Então, uma vez eu ia num voo de Cali a Bogotá. É um voo curto de uns 40 minutos. O prefeito da cidade ia do meu lado na primeira classe. Eu tirei o meu PIN. Eu sempre faço isso na frente das pessoas para elas perceberem, porque elas são bem curiosas. E quando o prefeito que estava do meu lado viu, me perguntou. Veja a pergunta que ele me faz. Você vai para Bogotá? E o voo era para Bogotá, e o avião já estava subindo. Então quase que eu lhe digo: não, vou sair daqui agora. Se você comparar isso com o negócio, o prefeito me soprou e me matou com 2 frases. Claro que eu não respondi de forma malcriada. Eu fiz de conta que ele não era prefeito e respondi: sim, vou para Bogotá. Mas na realidade paro em Bogotá e daí sigo para Chicago. E fiquei calado. E vejam como os prefeitos são fofoqueiros, que depois de um tempo ele me pergunta: e você o que faz? E eu lhe respondi: eu trabalho num empreendimento a nível internacional e formamos empresários em vários países. Eu sou um dos colombianos que faz parte desse projeto, então viajo por vários países do mundo. E ele me disse: que interessante. Quando você volta para a Colômbia? E eu disse: uns 15 dias, porque de lá vou para a Europa e depois para Los Angeles e depois para Santiago do Chile e volto para a Colômbia. Então vou estar em Cali mais ou menos em 20 dias. E ele disse: então, quando você estiver de volta em Bogotá e passar pela prefeitura, vá lá no meu gabinete para que conversemos mais a respeito. Pergunta: eu estou oferecendo um negócio nesse momento? Não, não estou oferecendo um negócio. Há uma energia que ele quer ler e eu só tenho que guiá-lo para que a leia. O primeiro elemento para mudar a atitude é mudar a informação que temos diante da abundância. Porque a maioria das pessoas pensam em escassez. Por isso fazemos parte dos seres humanos que vivemos na pobreza. Eu sei que não é o seu caso, mas há um monte de gente na pobreza total porque a informação que levam por dentro é de escassez. E essa é a primeira informação que eu aprendi a mudar, para mudar a atitude. O prefeito tem que esperar, então vou lá quando eu puder. Então é claro que eu encho esta agenda de bons contatos, e de bons contatos, e de bons contatos. E isso muda a minha atitude. Muda a minha atitude?
Claro que muda a minha atitude, porque eu não estou me presenteando para ninguém. Numa outra vez eu estava em Los Angeles, lá me recebeu um líder do negócio, que era platino, e ele me levou num hotel dentro da Disney. Um hotel muito lindo, onde íamos estar reunidos com vários líderes. Lá nos atende uma pessoa mexicana com uma excelente atitude. Era a gerente da recepção do hotel. E a pessoa que estava comigo, assim que vê a mulher, foi logo dizendo para ela: olha, esse aqui é o palestrante que vamos ter aqui na reunião de um negócio que nós fazemos e blá, 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 blá. E você deveria ir, viu, a esse evento, porque blá, 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 e... Sabem que cara fez a senhora? Como se estivesse se perguntando: e esse aqui quem acha que é? Eu segui para o meu quarto e esta pessoa me perguntou: você não vai contatar ela? E eu disse: não. E ele perguntou: por quê? E eu disse: porque não me interessa, porque eu contato quem eu quiser. Eu não contato quem passa na minha frente. Não, 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 não. Eu não o contato porque por isso prejudicamos o negócio. Eu contato exclusivamente os que eu vejo que são ganhadores, porque eu quero ganhadores no meu negócio. E eu tenho formas de me comunicar com as pessoas. Lá em Cali há um sistema de transporte que se chama El Mio. É como um ônibus comprido, como um metrô, mas que vai por cima da terra. E vejam o exercício que eu faço. Um dia subi nesse ônibus, que é muito bonito, e falei para uma pessoa: que bonito está Cali, não é verdade? E ela me respondeu: você acha? Você não vê um monte de ruas esburacadas e um monte de entulho, ruas fechadas e obras inacabadas? E eu pensei: este não serve para o meu negócio, porque tem má atitude diante da vida. E se tem má atitude diante da vida, quanto vai lhe custar ter boa atitude neste negócio? Não digo que não possa triunfar, mas tem que se reabilitar primeiro. Tem que entrar num centro de reabilitação como este e permanecer alguns anos mudando essa informação. Então falo com outra pessoa e digo: Carla está bonita, não é verdade? A quem eu digo isso? A alguém que sorriu para mim, Aquele primeiro que reclamou nunca sorriu para mim. Outro senhor por aí sorriu para mim. E quando eu lhe disse: como Carla está bonita, não é verdade? Ele me disse: e como vai ficar mais bonita quando acabar tudo isso? E eu pensei: esse sim é um frontal. E eu lhe falo: que linda está essa cidade de verdade. Eu amo esta cidade, amo sair pelas ruas quando não tem carros, porque lá tem um trânsito pesado como há nas grandes cidades. Eu moro num andar bem alto, de onde dá para ver a cidade inteira. E como eu não tenho trabalhado, fico olhando as ruas. E quando já não tem carros, saio com o meu para passear. Então eu desfruto a cidade quando eu quero. Quem manda a eles que tenham que ir trabalhar o dia todo, não é verdade? E falo para esta pessoa como eu curto a cidade. E então ele me disse: eu também gosto de nos fins de semana pegar a minha família e gostamos de subir a serra para ver a cidade do alto. E eu lhe pergunto: o que faz a sua esposa? E ele diz: ela é médica cirurgiã de uma clínica. E lhe pergunto: e ela é assim simpática como você? E ele disse: sim. E eu lhe pergunto: e você o que faz? E ele disse: eu trabalho no laboratório médico. E aí falamos um pouco e fiz um primeiro contato. E eu lhe disse: você e eu temos que ser amigos, para seguir falando do bonita que está Cali. Ficamos amigos e hoje é sócio do negócio. Mas veja uma coisa: não há ansiedade quando há abundância na nossa mente. Se você está ansioso, então você sopra e você mata ele. Você sabe como aprendi isto? Com Tim Foley. Tim Foley disse num dos primeiros CDs que ouvi: encontre um amigo que o programa educativo forma o empresário. Uma verdade elemental, senhores. Tim Foley disse uma grande verdade: encontre um amigo e o programa educativo forma o empresário. Ou seja, que não é você quem vai fazer o trabalho. A habilidade para fazer a amizade é básica. E o que você precisa para ter isso? Uma boa atitude. Então, é interessante como os contatos funcionam. Um dia, uma senhora no edifício onde eu moro, quando estava no térreo, chega e me pergunta: é verdade que você está nisso da Amway? Eles dizem, na verdade, Emily, porque não sabem nem pronunciar direito. E eu lhe disse: o que é isso? E ela disse: é uma coisa de produtos. E eu disse: não faço nem ideia do que seja isso.
E ela disse: não, mas me falaram que você estava nisso. E eu lhe disse: não tenho ideia do que seja isso, não. Por que eu digo isso para ela? Como ela não está lendo a minha linguagem, não entende. Mas o que estou lhe dizendo, na verdade, é: a senhora tem uma má atitude e eu não estou nisso. Eu estou numa coisa magnífica que me deu liberdade e isto não é isso. E então eu subo no elevador e continuo olhando para a senhora e eu acho que ela queria dizer: ele mentiu para mim e eu não me importo com o que ela pensa. Essa senhora, eu não quero contatar porque tem má atitude quando me faz... Ela acredita que isto é isso. E além do mais, acha que isto é de vender produtos de catálogo. Ela pensa que isto é um negocinho de vender coisas por catálogos e eu não estou nesse negócio. Eu estou num negócio magnífico que se expande pelo mundo e gera liberdade. E isso não tem nada a ver com o que essa senhora pensa. Por isso eu não quero falar nada com essa senhora. No mesmo edifício há uma pessoa que é um dos vigilantes. É uma pessoa de cor, de boa atitude. E eu sempre cumprimento ele. E por que eu cumprimento ele? Porque são seres humanos como eu. São os que abrem e fecham quando eu chego e saio todos os dias. E sempre que eu chego, digo: bate aqui, meu amigo. E como se sente ele? Bem, porque a maioria dos médicos que moram aí olham para eles por cima do ombro. Um dos hobbies que eu tenho é não tomar mais do que um banho por dia. Porque me parece que a gente perde a essência. Se você gosta de tomar banho às 5 horas da manhã, tudo bem. Então, o vigilante vê que eu desço e subo, que eu desço e subo, que eu desço e subo, e sempre que desço, estou com um suéter diferente. Tem uma marca que eu gosto muito, e onde eu chego em qualquer parte do mundo, eu entro na loja dessa marca e compro o que tiver de lançamento. Então, tenho um branco, amarelo, verde, azul, menos rosa, claro. Tenho todas as cores que eles já lançaram. Então, ele pensa: eu vejo esse senhor que desce todo dia e sai em carros diferentes. E eu não entrei nesse negócio para ter casas grandes de 80 quartos, isso não mexe comigo. Também não mexe comigo ter um monte de carros, não. Com 3 quartos é suficiente. Para que mais do que isso, né? Então ele vê que um dia eu saio num carro e no outro saio com outro e de tarde saio com outro. Então ele observa e me pergunta: o que o senhor faz? Porque estamos em Cali, Colômbia, e esse edifício vive vazio porque ninguém está durante o dia nesse edifício, porque as pessoas têm que ir trabalhar. As pessoas brigam para trabalhar. Cantinflas dizia uma coisa que eu gostava muito: se o trabalho fosse bom realmente, os ricos já tinham ficado com todos. Então, nesse edifício, todos os advogados, médicos, enfermeiros saem para trabalhar às 6 horas da manhã, e então o edifício fica vazio. Ficamos os vigilantes e eu. E então, quando ele me perguntou: o que o senhor faz? Eu lhe disse: pois realmente nada. E então ele foi ficando inquieto, porque vê que chegam caixas e mais caixas e mais caixas. E então ele me disse: me conte, o que o senhor faz? E eu lhe disse: e por que você quer tanto saber? E eu brinquei com ele e acabei não lhe contando nada. Mas então um dia chegou uma revista, onde eu estava sendo reconhecido como diamante executivo. Então quem estava na capa era eu. Então o vigilante viu a revista e assim que eu cheguei no prédio, ele me disse: lhe peguei, eu já sei o que o senhor faz. E eu lhe disse: você tem certeza que sabe o que eu faço? Você não sabe o que eu faço. E ele me disse: quando o senhor vai me contar? E eu lhe disse: quando eu voltar de uma viagem que vou fazer para Miami, conversamos. E tem gente que me diz: mas e se alguém patrocinar ele antes? Eu digo: então que o patrocinem, tudo bem, tem muita gente. Que o patrocinem. Quando eu voltei, ele viu e me disse: eu quero falar com o senhor. E foi e subiu ao meu apartamento e me disse: me conte. Quando entramos, lhe perguntei: por que você quer saber disto? E ele disse: quero saber porque me disseram que eu também posso fazer esse negócio e que ele dá liberdade financeira. E eu disse: e por que isso te interessa? E ele me disse: porque eu já estou há 10 anos sendo vigilante e não tenho nada. E tenho 2 filhos e uma esposa que amo, e eu sei que como vigilante eu não vou lhes dar uma vida boa, e por isso eu quero que o senhor me ensine a fazer isto.
E eu lhe disse, olha, eu te conto, mas se você tem a disposição de se educar, porque para que você saia daí, você tem que se educar. Eu posso te ajudar de dia, mas você tem que estar disposto. E ele disse, o que tem é que ser feito. Então, ele parecia ter boa atitude. Então, eu lhe disse, ok, eu te explico melhor como funciona, mas primeiro ouve este material. E lhe entreguei uns CDs. Lhe entreguei esses áudios e ele começou a pegar fogo. E me disse, já tenho dinheiro para entrar. Então, ele entra e começa a contatar pessoas do edifício. E lhes dizia assim, olha, estou num projeto muito interessante e um dos mais bem-sucedidos mora aqui e é meu amigo. E porque ele tinha boa atitude, um dia ele falou com uma dentista. E eu já tinha orientado ele para que dissesse que não sabia nada, o que era verdade. Então ele lhe disse, é um projeto interessante e seria bom que a senhora falasse com ele. E a dentista lhe disse, diga para ele me ligar. Lhe deu seu cartão e eu liguei para ela. A senhora era diretora de uma associação de dentistas em Cali. E vissem vocês o jaguar que ela tinha. Era uma jovem de 20, 30 anos, lindíssima. Já ficamos amigos e já patrocinamos ela no grupo do vigilante do edifício. Ele começou a plantar. O que há aí no meio de tudo? Boa atitude. Simplesmente o que estamos eliminando é o mau hálito. Todo mundo quer fazer este negócio, mas precisam ter uma boa atitude. A última coisa que me aconteceu foi num dos bancos que admirava, porque em todos os aeroportos que eu chegava, eu via anúncios, anúncios e anúncios. Então isso me chamava a atenção. E um dia eu estava levando meu carro na concessionária e saiu um jovem. Lembrem que gosto de contatar pessoas que tenham boa atitude. Então eu vejo ele, que estava falando assim como um triunfador com a vendedora de carros, e então eu lhe disse, você comprou o carro? E ele disse, sim, acabei de negociar ele. E eu perguntei, onde você trabalha? E ele me disse, no banco tal. E era o banco que eu tinha visto nos aeroportos. Então eu disse, olha que interessante, eu vejo muito esse banco nos anúncios nos aeroportos. E me disse, sim, eu trabalho aí e sou executivo de contas desse banco. E eu lhe disse, adoraria conhecer o portfólio desse banco. E me disse, lhe esperamos então, com um rosto iluminado. O que fiz eu com ele? Atitude de ouvinte. Estou me interessando no que ele tem e não no que eu tenho. Às vezes somos tão agoniados que só pensamos no que nós temos. Eu tenho algo para você. E olha, eu tenho algo para você. Quem é que vai ter algo para nós, gente? Isso vai contra todo o sentido comum. 2 dias depois, eu fui no banco e perguntei, onde está o Sebastião? E quando o encontrei, falamos, ele me disse, na realidade, eu não cuido dos clientes Premier. Porque quando falamos, ele me disse que tinha o tal do cliente Premier e me interessei. Então, ele me disse que isso era com outra gerente e me levou com ela. E contou rapidamente para essa gerente como nos conhecemos e a gerente me recebeu e me disse, que bom que você quer conhecer nosso banco, blá, 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 blá. Somos o maior banco do mundo, blá, 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 blá. Para que você seja cliente aqui, você tem que ter tantos milhares de dólares mínimo na conta, no investimento no banco. E eu lhe disse, investimento em quê? E ela me disse, num fundo de investimento. E eu disse, todo esse dinheiro num fundo de investimento? Qual fundo de investimento? E ela disse, num fundo de ações, de pensões e não sei mais o quê. Então eu lhe disse, mas isso é preocupante. E ela me disse, por quê? Se somos o maior banco do mundo, o mais sólido? E eu disse, não, isso não tem nada a ver. E me perguntou, por quê? E começo a lhe contar. Você não se lembra que o Citigroup era dos maiores grupos do mundo, o mais poderoso do mundo, e numa semana faliu? Você não percebeu que há 2 anos atrás o Citigroup faliu e caíram as ações de $60 a $1? E a mulher foi ficando impressionada. Então eu lhe disse, e você me diz que eu coloco esse dinheiro em investimentos, em fundos de investimentos. Você não percebeu o que está acontecendo na Grécia? E me disse, ouvi falar algo. Eu disse, mas se a Grécia está falida?
e está falindo a Irlanda, e por aí vai direto e leva junto Portugal, e daí leva a Espanha. Itália também já disse que estava quebrando. O Banco Europeu disse que é muito difícil que o euro possa continuar como moeda. E a mulher foi se transformando. Então eu lhe disse, e pois você deve saber da crise que está os Estados Unidos. É muito difícil que saia dessa crise porque estão imprimindo dólares falsos, dólares sem fundamento na economia. Não há produção e eles acabam de imprimir $1 trilhão que não tem fundamento na economia. E então lhe disse, tudo isso cria um caos e quebra a economia. Mas isso é normal, porque a economia já mudou. Neste momento, há um trânsito entre a era industrial e a era da informação, que é normal. E no dia que isso acontecer, os bancos vão quebrar. E este banco vai dizer fazer o que? Acabou o fundo e já. Porque todo mundo vai saber que quebrou tudo. E então ela me disse, e a gente tem que fazer o quê? Sinceramente, eu lhe vi na cara como se ela quisesse me dizer, que susto! A mulher não tinha informação. Era economista de uma das melhores faculdades do país e não tinha essa informação. E me disse, da onde você tirou essa informação? E eu lhe disse, o que acontece é que eu faço parte de um programa educativo. E essa é uma das coisas que estamos trabalhando. E ela me disse, e o que a gente tem que fazer para conhecer tudo isso? E eu disse, eu faço parte desse programa educativo e viajo por vários países do mundo falando dessa e muitas coisas. E esse programa eu o conheci há 3 anos e tomei uma decisão. A decisão se chama mudar. Tive que mudar e por isso comecei a construir uma empresa na internet para me proteger de tudo isso que vem aí. E ela disse, que interessante. E senhores e senhoras, a gerente desse banco é sócia do meu negócio nesse momento. Por que eu a patrocinei? Pois porque eu abro primeiro o portfólio dela e sigo falando disso. E antes que alguém faça, pois simplesmente vou e lhe conto. E a mim o que me interessa é que entre no negócio e que comece a ouvir informação. E então eu começo a mudar sua cabeça. E já hoje somos amigos. Depois que entrou, fiquei sabendo que ela e seu esposo eram também microempresários. Tinham uma empresa pequena que estava lutando para sobreviver à economia chinesa. Me diz se não lhe interessa esse negócio. E ela já entendeu o que vai acontecer com o seu banco quando a explosão acontecer, porque vai explodir. Então veja como é lindo o trabalho que nós fazemos. Observe que aí estou pensando nela e não em mim. Realmente estou pensando nela e a habilidade que houve foi a comunicação que conectou com ela. E aí começam as coisas a mudar. Uma das coisas mais interessantes que ouvi em todos os CDs foi o porquê do Tim Foley ter crescido tanto e porque é um dos líderes mais espetaculares que temos no negócio. Por uma das razões mais elementar, porque era um homem de sucesso. Ele era um homem de sucesso antes de entrar nisto. Ele sabe o que é a perseverança. Quantas pessoas têm desistido do negócio, mas Tim Foley não desiste. Entram, saem, reclamam, choram e Tim Foley sigue crescendo. Vão para outras empresas, destruem tudo e Tim Foley segue crescendo. Por quê? Porque tem a virtude da liderança. Porque era um homem ganhador. Não será melhor que você comece a ver os perfis de ganhadores para o teu negócio? Isso muda a história do seu negócio. Mas quando eu te falo de pessoas ganhadoras, o que eu quero dizer é que qualquer pessoa não só pode fazer isto, mas também que qualquer pessoa é muito valiosa para contatar um ganhador nesse negócio. Explico melhor. Fui uma vez mostrar o plano uma noite numa casa e neste momento eu tinha um grupo bastante complicado no crescimento, porque não haviam líderes realmente. De repente, patrocino uma secretária de uma empresa. Vou na sua casa e estou mostrando o plano para ela e aparece a irmã dessa senhora que também morava nessa casa. Ela vê que eu estou mostrando o plano e que rimos durante o plano. Então a irmã vem e se aproxima com uma criança no colo e diz: "O que é isso? Como assim?"
Então a criança chorava e ela se afastava, aí voltava. E a criança chorava de novo e ela se afastava. E não conseguia ouvir o plano. Até que no final ficou só uns 3 minutos no plano e meio ouviu alguma coisa. Então a irmã lhe disse: entra que isto é interessante. Então eu lhe faço uma pergunta rigorosa à jovem que era secretária numa empresa. Você conhece um líder? E a senhora me disse: sim, meu chefe. E eu disse: e quem é o seu chefe? Me deu o nome dele e lhe perguntei: por que você diz que ele é um líder? E me disse: você não imagina como é o meu chefe. Ele é incrível, eu amo ele. E o esposo que estava ao lado começou a ficar com ciúmes. E a senhora ficava com o rosto iluminado quando falava do chefe e dizia: é incrível, se você visse ele, ele fala assim como você. Ele é bem animado, etc. Ele pode gostar disso. E eu disse: então me dê o telefone dele e eu ligo para ele. E você vai lhe dizer que você tem um amigo que faz uma coisa que você não entende, que vai ligar para ele. Ou seja, você não vai lhe dizer nada, só que um amigo vai lhe ligar. Então, eu evitei que ela lhe fizesse... Então, ligo para o seu chefe e vou no seu escritório. Era o gerente de uma multinacional francesa. Vou no escritório dele e lhe mostro o plano. E ele me olha assim como por cima do ombro, mas eu lhe mostro o plano e começo a lhe dar informação. E ele começa a passar pelo processo de adquirir informação. 8 dias depois, me liga e me diz: ouvi essa informação e eu quero me reunir com você. E eu disse: yes! Então nos encontramos e a pessoa diz: realmente gostei da informação. E eu disse: tenho mais, não se preocupe que tenho mais. E então ele começa a jogar fora as defesas que tinha quando nos conhecemos. Vejam o interessante do processo. E então ele ouviu mais informação e me disse: eu quero entrar, eu vou começar devagar, eu quero conhecer isto e entrar para ver o que acontece. Assim, com essa atitude, eu disse: ok. Peguei o contrato, preenchemos tudo, me deu a xerox dos seus documentos e o patrocinei. E ele já tinha dito para mim que ia entrar apenas para consumir. Mas disse assim meio que disfarçado na conversa. E eu o patrocinei, porque eu também entrei para consumir, se lembram? Quando você patrocina alguém que você acredita que é bom, você se emociona, sim ou não? Claro que você se emociona. E essa emoção temos que controlá-la, porque isso também é fazer... Se você não controla essa emoção, também pode matar ele nesse momento. Porque ele é como uma criança que está muito nova e tem as defesas baixas e você pode matá-lo com um bocão. Vejam o que me aconteceu. O homem entra no negócio e eu estou aí falando com ele. E eu vi que ele entrou, então eu peguei um quadro branco que eu tinha e peguei um pincel e lhe disse: mais um segundo que vou te explicar uma coisa. E comecei a tentar explicar umas coisas para ele porque me emocionei. Eu não lhe mostrei tanto a emoção, mas a minha atitude era de emocionado. Ele ficou olhando para mim e me disse: não me conte nada mais. Eu não quero saber nada mais. Lembre que eu só quero consumir. Gente, eu me senti como se uma mulher tivesse me dito: vista a roupa que não vamos fazer nada. Eu imagino que já te aconteceu, porque se você está rindo, é porque já te aconteceu. Eu me senti tão pequeno que eu disse: ok, e guardei tudo rápido. Eu fiquei meio ferido e disse: isso é como mostrar a língua para mim. O que falhou aí? Minha atitude. Já tinha patrocinado ele, para que falar mais? Eu queria lhe explicar como chegar a diamante. Então eu pensei: ok, você vai só consumir, né? Então lhe dei mais informação. E eu via que ele tinha um perfil parecido com o meu. E lhe disse: olha, no próximo sábado, na Faculdade Severiana, vamos ter um seminário e vem um líder do Brasil, que é um dos empresários mais importantes nesse negócio na América Latina, e vem falar nessa faculdade. Eu gostaria que você fosse e ouvisse. E ele me disse: sim, isso me interessa. Então, peguei o ingresso, vendi para ele e ele foi ao seminário.
O que ele não esperava era que nesse seminário eu me qualificava como novo diamante. E o duplo diamante Fábio de Souza Neto foi ao reconhecimento. E ele o ouviu. E me viu chorar com a música que eu escolhi para colocarem na minha entrada. E me viu chorar quando eu disse para minha família: eu fiz este negócio para que nunca lhes falte nada. Eu fiz este negócio para que vocês estejam protegidos, porque tive a coragem de fazer isto e blá, 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 blá. E choramos, e muitas pessoas choraram nesse dia, e isso impactou ele. E nessa palestra eu falei de liberdade. E assim que acabou o seminário, eu fui embora. Eu nem sabia que o homem tinha ido. E apenas acabou o seminário, ele me ligou e me disse: José, eu preciso falar com você. E desta vez é para falar sério. E eu pensei, não era que não queria fazer nada? E então me disse, será que eu posso falar com você 1 hora todo dia, tipo às 11 horas da manhã, e você me atende 1 hora todo dia? E então eu pensei, esta é a oportunidade para me vingar. O homem, um jovem de 32 anos, começa a ir na minha casa. Todos os dias 1 hora e anotava, e anotava, e anotava. E começamos a ficar amigos. E quando eu ligava para ele, tinha sempre um som no fundo do carro que dizia: o empresário neste negócio se veste como empresário. O empresário neste negócio não se veste como empregado. E eu pensava, uau, está ouvindo CDs. Então, no outro dia, ligava para ele e sentia como se ele mesmo me dizendo que estava entusiasmado. E pensava, meu Deus, como digo para ele que estou animado se naquele outro dia o tratei tão mal e agora estou procurando ele para que me ajude. Vejam como isto é fascinante. Então eu volto a ligar para ele outro dia e ouço de novo no fundo. Você tem que entender que se sua vida não muda, você não muda. Se você não muda por dentro, então você não muda por fora. Ele estava ouvindo a Luiz Costa. E no outro dia, quando eu ligava, estava ouvindo a Tato Lizardi. Ele estava ouvindo os líderes do negócio. E eu deixei ele viver seu processo. E um dia chegou na minha casa, tarde da noite, e me disse, preciso falar com você, estou aqui embaixo. Ele estava pegando fogo. E eu disse, o que você precisa? E me disse, eu sei que você acaba de chegar de uma viagem, mas eu quero falar contigo, quero mais alimento. Então esse senhor começou a trabalhar um negócio e me disse, diga o que eu tenho que fazer. E toda vez que eu ligava para ele, estava ouvindo CDs. E então comecei a lhe dizer o que ele tinha que fazer, e 1 mês ou 1 mês e meio depois, o homem já tinha 30 frontais no negócio. Tinha falado do negócio não sei como, mas eram médicos, advogados, gerentes de empresas, corretores da bolsa, e todos eram sócios dele. E começo eu a dizer, aqui estamos nós na frente de um novo diamante. 2 meses e não tinha visto os produtos ainda. E quando eu ligava para ele, estava ouvindo no fundo, o empresário deste negócio não se preocupa com os pontos. O empresário deste negócio se preocupa pelo crescimento dos seus sócios. E para que os outros entendam que o que tem é um negócio multimilionário que se expande pelo mundo. E quando essa pessoa entender, os pontos vêm depois. Então, como é que eu ia lhe dizer, cadê o seu pedido? O que acaba com um negócio é a má atitude. Patrocinou 30 frontais e depois me disse, olha, José, minha esposa me disse que quer que eu faça isto, porque contei para ela. E eu, porque queria me vingar um pouquinho, quando ele começou a demandar minha presença, eu o fazia sofrer um pouquinho, confesso. Então, quando ele me ligava e perguntava, podemos falar na quinta? Eu respondia, não, porque eu vou para Porto Rico. Então me disse, ok, e quando você volta? E eu disse, volto na terça. Então ele disse, ok, então podemos falar na sexta? E eu dizia, não, porque eu vou para Miami. Então será que podemos falar na outra sexta? Não, eu vou para Argentina. E assim foi, nunca era mentira, sempre era assim. Porque na média viajo a cada 8 dias.
e vou no meu país 2 dias na semana. Se você não quer viajar, pois não vai, pronto, entende? Mas eu, se me convidam, eu vou. Como não tenho nada que fazer, eu vou simplesmente. Então, como todo dia eu tinha uma desculpa, vai e fala para a esposa sobre o negócio. E a esposa também tem um alto cargo numa empresa muito importante. E começam a fazer uma equipe os dois. E um dia me disse, minha esposa me pediu que nos qualificássemos a alguma coisa. E eu pensei, já era a hora. Então ele me disse, minha esposa me diz que a gente não faz nada interessante, nada de pontos. E eu disse, sim, mas isso é normal. E me disse, nós queremos nos qualificar. E eu perguntei, ao que vocês querem se qualificar? Nós queremos nos qualificar a prata. Como fazemos? E eu disse, é só fazer 10.000 pontos. Simplesmente procura no teu grupo e sobe 10.000 pontos. E me disse, ok. Foi ao grupo e subiu 10.000 pontos e se qualificou a prata. Você percebe que o que entende faz os pontos? O que entende faz os pontos. O que entende faz os pontos. O que entende faz os pontos. Mas o que faz os pontos sem entender, que susto, porque você tem que todo mês estar lhe dizendo, cadê seus pontos? Isso não é o negócio da Amway, senhores. Por isso, numa palestra na Argentina, eu disse, o negócio da Amway não tem nada a ver com vender. O negócio da Amway tem a ver com entender, porque a pessoa que entende, vende. Este negócio nunca vendeu. Este senhor, aliás, nunca vendeu. Tem mestrado e pós-grado na sua área. Eu não sei o que ele faz com os produtos, mas faz volume. Como eu vou lhe ensinar a esse ser humano como comercializar? Isso é uma ofensa. Eu não tenho nem ideia do que ele faz com os produtos. Porque qualquer ser humano que entenda este negócio sabe que tem que movimentar produtos e movimenta. Mas só se entende isso. Vocês concordam comigo? Se no seu coração se firma a sua liberdade e os fundamentos e os valores deste negócio e entende que o negócio é para ele, então o negócio lhes começa a funcionar. E a última coisa que me ensinou neste negócio a ter boa atitude foram 2 belezas que eu tenho na minha casa. Eu sempre tive cachorro. Eu gosto muito de cachorros. E eu tenho um que é famoso. É um pitbull e parece um tigre. Eu tenho ele desde filhote. E na minha casa amam muito ele. Meu irmão, que também gosta muito de animais, adotou um gatinho na rua, muito bonitinho, pretinho, com a cara branca. E quando levou ele lá em casa, o gatinho se espreguiçou e se deitou numa das melhores poltronas da casa. Então o meu cachorro apenas viu que chegou o gatinho, foi cheirar ele. E apenas o nariz do meu cachorro chegou perto do gatinho, ele lhe lançou as garras no nariz com uma força incrível, que apenas o cachorro sentiu, saiu correndo desesperado para longe. Foi incrível, gente. E o gatinho continuou jogado na poltrona. E a partir daí, apenas meu cachorro vê o gato nos lugares mais exclusivos da casa deitado, porque se deita em cima dos vasos, em cima dos livros. Ele sai de perto com medo. Nunca mais voltou a chegar perto dele. Adivinhem por quê? Porque o gatinho tem atitude. O gatinho tem atitude, senhores. O que tem a ver isso com este negócio? O gatinho tem uma atitude incrível, porque mesmo sendo pequenininho, que é diante desse cachorro enorme, sua atitude veio de dentro. A atitude está por dentro e, por isso, apenas viu o cachorro, lhe lançou as garras. E então eu comecei a aplicar isso no negócio. Então eu conheci um médico ginecologista famoso e falei do negócio para esse médico com minha atitude. E ele disse... Isso me parece interessante, mas eu não tenho tempo. Sou o presidente da associação de não sei o quê e por isso eu não tenho tempo. Tenho 3 filhos e eu não tenho tempo. E uma vez um tio meu esteve nesse negócio e ele me deixou quase louco.
para que eu entrasse nesse negócio e blá, 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 e minha esposa não gosta dessas coisas e blá, 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 e somos pessoas muito ocupadas. E dava para perceber que ele era muito ocupado. Então eu fiquei olhando para ele e lhe disse: doutor, realmente este negócio não é para você. Você tem toda a razão. Você é um homem muito bem-sucedido na sua profissão. Eu amo saber que há pessoas bem-sucedidas na vida, nesses tipos de profissões, porque são tão necessárias para a sociedade. Eu adoraria que você conhecesse isto, mas realmente isto não é para você, doutor. E com isso, gente, eu lhe lancei as garras. Ele não disse que não para mim. O que ele disse foi que não tem tempo, e não é a mesma coisa. Ele simplesmente está se negando à oportunidade. E eu o assessoro. Doutor, o senhor tem toda a razão. Isto não é para você. E lhe lancei as garras. Então ele ficou me olhando e se conectou comigo. E começou a me falar dos seus pequenos filhos e me mostrou no seu celular a foto do seu filho Samuel, que um dia quebrou o dedinho do hamster que ele comprou. O doutor se abriu comigo e começou a me contar coisas, só porque lhe falei que não entrasse no negócio. Onde está isso? No livro Como Ganhar Amigos e Influenciar Pessoas. Se eu não tivesse lido esse livro, o que teria dito para ele? Doutor, mas as profissões estão em crise e o senhor é um autoempregado, o senhor tem que se preocupar com o seu futuro e o futuro dos seus filhos. Se eu faço isso, mato ele. Mas, ao contrário disso, lhe lancei as garras e sempre que tinha chance fazia de novo. E comecei a aplicar isso. Um dia falei do negócio para um senhor de uma empresa de pneus. E ele começou a dizer: eu não tenho tempo, blá, 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 blá. E eu perguntei: quanto tempo leva você trabalhando nessa empresa? E me disse 12 anos. Aí eu disse: 12 anos? Que interessante, estabilidade. Não, 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 não. Isto não é para você, porque com isto você vai perder o seu foco. E lhe lancei as garras. Então começamos a falar de outras coisas. Me disse que morava no sul, num lugar muito bonito, e que falou da esposa, e depois de um tempo ele me disse: e como é que a gente faz para entrar nesse negócio? Isso aconteceu porque lhe lancei as garras. Para aquela senhora do elevador, que me perguntou se eu estava naquilo de Emily, eu disse não, e lhe lancei as garras. Quando comecei o negócio, mostrei o plano para uns arquitetos jovens. E eles me disseram: nós não temos tempo, professor, e estamos na faculdade, e somos acadêmicos, e temos muitos trabalhos, e blá, 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 blá. Então, só lhes vendi $200 de produtos. Já tinha 2 semanas no negócio e já tinha começado a ouvir CDs. 3 anos e meio depois, eu já tinha me qualificado como diamante e então encontro com eles num coquetel. E lá estava aquele casal jovem. Se aproximaram e me disseram: você é o José Bobadilla? E a esposa me disse: você seguiu nisso de Amway? E eu disse: não, eu desisti dessa coisa. E lhe lancei as garras. E então chegou um amigo meu e disse: por que não os patrocinaste com o teu exemplo? E eu disse: não quero eles no meu negócio por enquanto. E lancei as garras. Eles que esperem, porque o negócio é meu. O negócio é meu e eu ando buscando ganhadores neste negócio. E ponto final. E assim aplico com meus grupos. Tem grupos que me ligam e dizem: olha, estamos ficando desmotivados. Você, quando vem por aqui, precisamos de motivação. E eu lhes disse: saiam disto, isto não é para vocês. E lhes lanço as garras. Saiam logo disto. Se você não está disposto a lutar pela sua liberdade, isto não é para você. Se você não está disposto a dar tudo pela sua liberdade, isto não é para você. E como funciona essa técnica no negócio? Deveriam dar bônus para o meu gatinho e para o meu cachorro. Funciona às 1000 maravilhas o negócio quando temos atitude, senhores. Eu tenho assessorado pessoas para que desistam. Lhes lanço as garras. Uma senhora em Bogotá me dizia uma vez: estou mostrando o plano o tempo todo. Estou abandonando minha mãe e meus filhos e tenho problemas na minha casa e blá, 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 blá. E eu lhe disse: olha, eu lhe recomendo que você saia do negócio por um tempo. E lhe lancei as garras. Depois de um tempo, seu patrocinador me disse:
Cumprimente a nova empresária prata da Colômbia. Se qualificou em 15 dias, senhores, porque ela, o que estava esperando era que eu lhe dissesse: não, 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 deixa que eu vou para Bogotá e fazemos uma reunião com teu grupo, mas não, 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 não. Você tem que aprender a fazer isto. Você começa a tratar as pessoas com atitude porque você tem o melhor negócio do mundo para lhe dar postura. O que falha no negócio é a postura. A maior falha no negócio é a postura. E você não imagina o que desfrutamos quando começamos a ganhar postura. Quando você começa a acreditar na abundância de pessoas e oportunidades que existem para construir esse negócio. Milhões de seres humanos ao seu redor, sem você precisar sair da sua cidade para construir seu negócio. Será que você não consegue lançar suas garras a todo mundo? Você tem apenas que aprender a gerar tão boa atitude que os outros nunca, nunca, nunca sintam que você precisa deles. Porque você realmente não precisa deles. São eles os que precisam deste negócio. São eles os que precisam deste negócio, como eu um dia precisava deste negócio, e assim você pode gerar um negócio sem sofrimento, sem sofrimento, sem sofrimento. Eu, quando vejo que essa pessoa está tentando me dizer que não pode, que não quer e mais algumas coisas, imediatamente eu o assessoro para que não entre e lhe lanço as garras e pronto. Ninguém diz não para mim. Ninguém diz não para mim, porque eu não admito colocar no negócio pessoas de má atitude. Senhores, mudem detalhes como esse no contato, no acompanhamento, ao montar a lista e zero medo. Que há perto de vocês todas as pessoas que vocês precisam para chegar a diamante. E lhes sobra milhões e milhões e milhões. E muito em breve vamos nos ver no Clube de Diamantes. Muito obrigado a todos.